Olá, olá pessoal. Continuando a nossa série O Grande Valor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a continuidade que Jesus explica sobre o valor do reino de Deus, mas ele usa um outro exemplo. Ele começa falando que o reino de Deus se assemelha também a um homem que negocia e procura por boas pérolas. Quando a gente lê a questão das pérolas, é necessário a gente explicar algumas coisas para essa reflexão. Quando a gente pensa nas pérolas, como elas são produzidas, na verdade elas são resultados de incômodos, pequenos detritos que vão entrando na ostra, e ela, para aquilo não incomodar, para aquilo não ser reconhecido mais como um corpo estranho, ela vai depositando, vai produzindo substâncias à base de cálcio ao redor daqueles atritos. E a interação desses dois componentes, desses dois elementos, forma o que a gente chama de pérola. E boas pérolas levam um bom tempo para ser produzidas, Mas a gente muitas vezes, na nossa ganância, porque a gente põe preço nas coisas que têm valor, a gente não reconhece nossas habilidades perante Deus, Não reconhece que Ele que nos concedeu essas habilidades, essas ideias. E a gente passa a produzir pérolas artificiais, Até porque o ser humano muitas vezes chega ao cúmulo da ganância de caçar a ostra só para procurar a pérola Isso aí já é um outro problema para uma outra situação, mas se a gente para e pensa nesses incômodos que as ostras passam, a gente também passa esses incômodos na vida, sabe? E aí podem surgir algumas perguntas do tipo: será que temos tolerado incômodos que não são necessários só porque a gente está conseguindo alguma coisa com isso, está conseguindo alguma vantagem? Será que temos criado consciência de que tipo de incômodo realmente está produzindo um crescimento em nós ou não? Sabe? Porque, por exemplo, a situação simples da ostra. Ela não tolera esses incômodos e por isso ela responde com a produção dessa substância à base de cálcio ao redor desses detritos. E isso cria uma coisa que é para ser de grande valor, que muitas vezes a gente só vê esse tipo pelo preço. Mas será que os incômodos que temos passado têm produzido pérolas em nós? Ou a gente tem se acostumado com os detritos, tem se acostumado e não temos produzido algo de valor naquilo, e sim toleramos porque a minha necessidade encontrou seu preço nesse incômodo, e isso, em troca do que eu estou ganhando, eu tolero aí, sabe? A gente muitas vezes confunde a tolerância com a paciência. Tem uma frase que diz assim: o mal, ele prega a tolerância até ele se tornar aceitável. Ou seja, muitas vezes a gente até escuta pessoas: nossa, você tem que ser mais tolerante, você tem que aceitar mais as coisas. Será que realmente temos que aceitar tudo quanto é tipo de coisa em nossas vidas? Será que temos que negociar valores em troca de vantagens? E um exemplo que fica muito claro, nítido, para não parecer que eu estou divagando aqui, numa reflexão meramente humana, Paulo, a Bíblia diz que ele clamou 3 vezes para Deus livrar de um espinho na carne que ele tinha. Não era um espinho, literalmente, mas é uma figura de linguagem que ele usou para descrever esse incômodo, esse mensageiro de Satanás, que ele usa essa expressão sobre esse espinho
Mas Deus responde para ele: não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Né? Ou seja, para ele perceber que a grandeza de tudo que ele fazia na vida, de viajar implementando igrejas, de instruindo pessoas, escrevendo as cartas do Novo Testamento, tudo isso não era por ele, não era pela habilidade dele humana, mesmo que ele tivesse sido criado na lei, muitos estudos, e era para realmente Paulo enxergar Deus na vida dele. Então, esse incômodo ele não tolerava, mas ele aprendeu a reconhecer que esse incômodo era da parte do próprio Deus para proporcionar tudo o que ele viveu na vida dele. Sabe, em uma situação, ele foi preso e as pessoas queriam falar: não, Paulo, veja bem, você não pode ir, você não pode ser preso. Ele falou assim: não, deixe estar, eu estou pronto para morrer pelo Evangelho, sendo assim necessário. E muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente usa certos incômodos para matar coisas que são boas dentro de nós, que são verdadeiras pérolas dentro de nós, em troca de uma vantagem, porque colocamos preços em certas coisas. Mas outros incômodos que são para o nosso crescimento, a gente despreza. Sabe, um incômodo que serve para o nosso crescimento, por exemplo. Talvez você aí, casado que esteja me assistindo, não tenha visto dessa perspectiva, mas um casamento é um exemplo de uma situação que certos incômodos realmente são para o nosso crescimento. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas têm que ficar tolerando as coisas, ficar tolerando maus tratos, essas coisas assim. Não confundam as coisas. O que eu estou dizendo é assim: as pessoas têm jeitos diferentes, têm personalidades diferentes. Isso são oportunidades das pessoas se alinharem, colocarem o amor envolvido em volta de todos esses pequenos incômodos e permitir que pérolas sejam produzidas. Mas muitas vezes, como eu já comentei um pouco por aqui, a gente entra em amizades, em casamentos, pensando só no que eu vou conseguir disso aqui. O outro que se lasque, né? O outro que se lasque. Se a pérola não é produzida no outro, tô nem aí. Infelizmente, é melhor falar mais objetivo assim, do que ficar rodeando e esconder a verdade. E esconder o verdadeiro valor da palavra de Deus do seu coração. Sabe, se não fosse necessário a gente usar os incômodos para o nosso crescimento, para a nossa salvação, Jesus nunca falaria para as pessoas que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Ele: vai e não peca mais. Sabe, o que Ele quer dizer é assim: vai e não escolha ficar fazendo isso todo dia. Se uma vez ou outra isso aí acontecer, tudo bem, você não é perfeito e nunca vai ser. Eu tô aqui sempre para te receber, para te acolher, para te perdoar. Só não escolha viver assim. Só não escolha barganhando por conta de coisas que você acha que você precisa na sua vida. Mas permita a minha palavra realmente produzir pérolas no seu interior. Por isso que também a Bíblia usa esse exemplo de pérolas sobre a situação de que, se pessoas ficarem rejeitando a palavra de Deus deliberadamente, nós não devemos ficar tirando pérolas aos porcos. Sabe por quê? Se a pessoa escolheu se afundar e tem a mão ali para resgatar, só que ela fica zombando ela está afundando na areia movediça e fica zombando do resgate que Deus mandou, então deixa ela ali.
na hora que ela realmente vê que aquilo está conduzindo a um caminho de morte, quem sabe ela experimenta o valor da verdadeira salvação. Bom, curta, compartilha. A gente vai refletir um pouco mais sobre a pérola de grande valor e fica ligado.